Leitura devocional do livro de Gênesis no capítulo 41, versículos de 50 a 52, que a Nova Almeida atualizada traduz da seguinte maneira: Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Manassés, em hebraico, soa parecido com a palavra que significa fazer esquecer. A ideia é: virei a página, agora eu estou em outra. Efraim, no hebraico, soa parecido com as palavras que significam ter filhos ou dar frutos. Então eu prosperei e eu dei fruto na terra estrangeira, na terra da minha aflição, na terra onde tudo era terrível. E esses 3 versículos são riquíssimos em detalhes, e detalhes em certa medida constrangedores, em certa medida muito ambíguos a respeito da vida de José e, em certa medida, que nos ordenam uma reflexão no nosso ambiente de trabalho e localização cultural. Vou explicar um pouco melhor. A história de José, você deve se recordar, é a história do filho de Jacó, também conhecido como Israel, ele é o filho de Israel, vendido pelos seus irmãos como escravo. E uma vez vendido como escravo, ele vai trabalhar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele é tentado pela esposa de Potifar, que encontra em José um rapaz atraente e quer se deitar com ele, e José se recusa. Nessa recusa, e isso é importante para a nossa reflexão de hoje, nossa compreensão dessa passagem, José diz uma frase emblemática: eu não posso pecar nem contra o meu senhor Potifar, nem contra Deus. Ainda que José não tivesse em mãos a lei de Moisés, que viria muito depois, ele já compreende que tomar a esposa de outro homem e tomar a esposa do seu mestre, do seu senhor, do seu proprietário, ele então escravo, seria um pecado não apenas contra o seu proprietário, mas um pecado contra Deus. Ele já entende a lei de Deus, ainda que não tenha a lei de Deus em mãos. E, portanto, ali nós temos um exemplo de profunda piedade e resistência diante do pecado. Entretanto, a esposa de Potifar forja um ataque da parte de José, ela forja um abuso da parte de José, e por causa disso, José vai terminar no presídio. E ali no presídio ele interpreta sonhos dos seus companheiros de cela. Esses sonhos eles se concretizam na interpretação que José havia dado, ganhando assim uma reputação, esse José, de alguém capaz de alguma forma prever o futuro a partir da interpretação de sonhos. Ele interpreta então o sonho de Faraó, por causa dessa fama, e a partir dessa interpretação ele se torna o administrador de Faraó nas terras do Egito. É então que Faraó lhe concede, e presta atenção nas duas situações, escravo sob Potifar, tentado por uma mulher, governador sob Faraó, é-lhe oferecido uma mulher. E essa mulher, Azenate, filha de Potífera, representa a inclusão definitiva de José na corte de Faraó. Dessa vez ele não resiste a essa mulher, ele aceita essa mulher em casamento, tem 2 filhos com ela, e a esses 2 filhos ele dá um nome que significa esse seu novo momento. E aqui tem uma questão chave. Quando José chega nessa fase de prosperidade como governador do Egito, acima dele apenas está Faraó. E agora ele se torna uma espécie de membro da corte real. Agora José poderia voltar para o calabouço, mas escolhe
um outro caminho. E a posição de José é extremamente difícil, porque a escolha de um outro caminho, com as benesses da corte, com os benefícios de fazer parte da corte real, essa escolha ela vem junto com ela a possibilidade de salvar milhares, centenas de milhares certamente, talvez a vida de milhões de pessoas. Milhões de pessoas que passariam pela fome e poderiam ou morrer ou ver seus parentes morrendo, e que por causa da gestão de José, do patrimônio do faraó, elas passariam a ter uma chance de sobrevivência. Por outro lado, isso significava que José teria que, de alguma maneira, abrir mão de parte da sua identidade como filho de Jacó, como filho de Israel, e de parte da sua espiritualidade enquanto tal. E então ele chama o filho dele de Manassés e vira a página, e o outro filho de Efraim e reconhece a sua prosperidade nessa terra na qual a página foi virada. E por que abrir mão da identidade israelita? Bom, em primeiro lugar, fará ele parte da corte de Faraó. Mas mais do que isso, agora ele é genro de um sacerdote de Om. Ele é genro do sacerdote dos principais elementos culticos do Egito. Agora ele faz parte da casa de um sacerdote de outra divindade. Ainda assim, ele encontra um caminho para dizer: o Senhor me fez frutificar. Não foi o culto que ocorre em On, não foram os deuses de Om, os deuses do meu sogro, não, foi que o Senhor me fez prosperar nessa terra de aflição. A identidade vai embora, resta a adoração, mas na terra que não é dele, na família de um sacerdote de outras divindades, é uma situação extremamente ambígua. Em nome de salvar muita gente, vou fazer parte da corte. Num certo sentido, vou colher os benefícios também. Vou passar a ter os meus rebanhos, vou passar a ter todas as regalias da corte de Faraó, numa terra em que, acima de mim, apenas o próprio Faraó estará. É uma situação complicada, no meio da qual nós nos colocamos de modo análogo. A gente passa por situações parecidas. Na sua empresa, no seu trabalho talvez na academia, ou quem sabe no mundo corporativo, ou numa repartição pública. Eventualmente, temos a oportunidade de estarmos numa situação que beneficiará muita gente, mas em troca a gente tem que fechar o olho para a corrupção que acontece ao nosso lado, a gente tem que se calar diante de algumas injustiças, e no fim do mês a gente recebe o nosso salário. Então o que a gente faz? Pede demissão? Mas se eu pedir demissão, a corrupção no lugar onde eu estou, ela fica ainda pior. Então pelo menos é melhor que eu esteja lá. Mas, cara, eu estou me beneficiando desse salário em uma empresa que está acontecendo um monte de coisa errada, cara. Como que a gente lida com isso? E não existe escapatória. A decisão sempre será ambígua. E a decisão aqui de José favorece a ação de Deus de fazer com que o mal que os seus irmãos fizeram de o vender se transformasse num bem no qual José salva a vida de fato de dezenas, centenas de milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas, quando vem a fome, quando vem a estiagem, inclusive a fome da sua própria família, quando os filhos de Jacó, os filhos de Israel, vêm pedir comida a Faraó. Por outro lado, se você lê Gênesis 47, a leitura mais avançada dessa mesma passagem, você descobre que uma classe social foi
profundamente beneficiada nos planos de José de administração dos bens do faraó. Que classe foi essa no Egito? Os sacerdotes de Om. O sogro de José foi profundamente beneficiado pela gestão do seu genro. E então, de novo, a gente tem essa ambivalência. José aqui, num certo sentido, ele é um prenúncio do Messias, ele é uma tipologia de Jesus, salvando as pessoas, mesmo tendo sofrido mal, cumprindo parcialmente a promessa feita a Abraão de que a partir dele, da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas, e aqui está José, seu bisneto, abençoando famílias egípcias e famílias de outros lugares do mundo que vão pedir socorro para Faraó, inclusive a família de Israel, a família de Jacó. E por outro lado, beneficiando a sua própria família numa espécie de nepotismo, não só a família que vai morar no Gósen, o seu sogro, sacerdote, e propiciando mais tarde a configuração geográfica e econômica de um privilégio sacerdotal no Egito que permitiria o domínio do Egito sobre os hebreus, descendentes do próprio José. É difícil. Bom, a reflexão de hoje, ela vem desse lugar de reconhecer que as nossas decisões éticas no dia a dia, elas são difíceis e ambíguas. Nem sempre as decisões éticas que nós temos diante de nós, elas se apresentam de maneira absolutamente clara, em que certo é certo e errado é errado. Nós temos que tomar decisões, e essa é a vida adulta, em que as consequências dessas decisões provocarão situações de glorificação a Deus, mas a custos, às vezes, que não valem a pena. Ou então, outras consequências que tornam a vida de alguém mais difícil. A nossa reflexão hoje, então, é: diante de Deus, como nós tomamos as nossas decisões com profunda deliberação, com profunda responsabilidade, com profundo senso ético, para que as consequências das nossas decisões venham a ser a glorificação de Deus, ainda que haja preços a se pagar. Essa é a reflexão. Nesse lugar em que estamos, que muitas vezes nós temos que dizer: é dura a aflição, mas eu preciso virar a página do nosso passado, dos traumas e dos sofrimentos. Por outro lado, numa camada ainda mais profunda de reflexão, que as nossas decisões não sejam decisões tomadas apenas pelo benefício de um Deus que nos faz prosperar numa terra de aflições, porque a terra de aflições cobra um preço. A terra de aflições cobra a nossa alma. A terra de aflições, embora a gente possa prosperar, dependendo do que fazemos para prosperar, cobrará a nossa descendência, como foi o caso de José. Se você chegou até o final, eu presumo que você tenha gostado desse estudo bíblico, e eu tenho uma excelente notícia para você então. Você também pode preparar os seus próprios estudos bíblicos. Para isso, eu preparei um curso que ensina exatamente isso: como preparar um estudo bíblico, seja para o seu proveito próprio ou para o seu pequeno grupo, quem sabe uma célula, escola dominical. Você que prega também pode te ajudar profundamente. O link você encontra aqui na descrição. Quando você adquirir o curso dessa forma, você vai estar adquirindo o melhor que eu pude preparar para te abençoar, mas também você estará ajudando esse canal a chegar ainda mais longe. Os planos são de colocar isso aqui no Spotify, de colocar isso aqui no Deezer, fazer a palavra se espalhar ainda mais, e você ajuda dessa forma. O meu muito obrigado e até a próxima.